Fala galerinha, aproveita que você está estudando aí pra caramba pro seu próximo concurso, faz um cadastro aí no nosso mini curso de Direito Administrativo, onde eu trabalho de forma objetiva os principais tópicos de Direito Administrativo para concursos públicos de todo o Brasil. É de graça, só acessar e fazer seu cadastro. O que é eficácia? Eficácia é efetivos efeitos naturais do ato administrativo. Então, o ato é perfeito, válido, consequentemente ele produz efeitos. Madame, você acabou de falar que a simples perfeição do ato já produz efeitos. Sim, os efeitos vão acontecer, faz parte, tá? Só que assim, para garantir que esse efeito se mantenha ao longo do tempo e que não resulte em problemas, eu preciso da eficácia. Você quer um exemplo? Imagina que foi concedida a você uma vantagem pelo teu chefe. Só que essa vantagem, que seria ali um adicional na sua remuneração, foi indevidamente concedida. Então, apesar do ato ser válido, ser perfeito, ele não tem validade. Ah, mas vai produzir efeito. Eu vou ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses recebendo. Sim, depois que eu cortar tudo, você vai ter que devolver aquilo que foi indevidamente recebido. Você entendeu? Então a ideia, claro, caso você comprove boa-fé é outro papo, mas de regra você teria que devolver tudo. Então qual é a pegada aqui? Entenda que não basta ser válido e ser perfeito e válido. Ele tem que produzir efeitos e esses efeitos têm que se manter ao longo do tempo, tá? Na verdade, se você parar para analisar, e vamos ser sinceros, a eficácia não é uma terceira etapa. Na verdade, a eficácia é uma consequência de perfeição e validade do ato, tá? Mas eu preciso dos 3 para que o ato seja devidamente constituído. Ele tem que ser perfeito, válido e tem que ser eficaz. Ele tem que ser capaz de produzir efeitos, tá? Eu coloquei para você aqui o seguinte, ó. O ato administrativo, ele pode produzir efeitos próprios ou efeitos impróprios. O que seria isso aqui? Efeito próprio é a função principal do ato. É o efeito imediato que se espera com o ato. Quando o ato administrativo punitivo vem de demissão, qual é o efeito próprio? Demitir. Se o ato administrativo vem de desapropriação, qual é o efeito próprio, imediato? A perda da propriedade pelo ex-proprietário. Você concorda comigo? Quando vem uma concessão de licença para construir, qual é o efeito próprio? O direito de dar início à sua obra. Então, a ideia de efeito próprio é aquilo que se busca, é o objeto do ato, se você parar para analisar. É o objeto essencial do ato. Mas, às vezes, o ato administrativo ele vai produzir efeitos impróprios. Na verdade, ele vai produzir efeitos secundários que não se vislumbrava na produção do ato inicial. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você acabou de alugar um apartamento. Você alugou uma casa, para ficar melhor, tá? Você acabou de fechar o aluguel de uma casa. Passados 3 meses, tá? Você alugou, logo existe um dono, um proprietário que não faz parte da relação, né? O máximo que aconteceu foi isso aqui. Beleza? Você se acertou com o cara. Vem o Estado e determina a desapropriação daquela casa. Concorda que esse ato é contra o próprio proprietário? Sim, mas vai prejudicar o cara que alugou, você. Então, isso aqui seria um efeito impróprio. Qual é o efeito próprio? A perda da propriedade pelo dono. Qual é o efeito impróprio? Vai atingir um terceiro que nada tinha a ver com a situação. Então, o efeito impróprio, ele é um efeito secundário. É o que vai acontecer como consequência do ato principal. Nem todo ato principal vai ter isso, tá? Não precisa observar como... Se você estiver escutando um barulhinho de batida aí, é porque o pessoal gosta de fazer obra o dia inteiro aqui nesse prédio. Eu nunca vi. Então, só para avisar se estiver vazando algum som, desculpa, tá? Eu vou tentar cortar o máximo aqui na edição. Mas o povo gosta, cara. Qual é a ideia? Basicamente, o ato ele pode produzir resultados secundários. E esse resultado secundário eu chamo de impróprio. Esse efeito ele pode ser reflexo ou ele pode ser prodrômico, também chamado de efeito preliminar. Tá? Esses 2 caras aqui são, digamos assim, subdivisões do efeito impróprio do ato. O que seria um efeito reflexo? É aquele que vai refletir numa terceira pessoa. Esse exemplo que eu dei, que você tem a casa, você tem o dono e você tem um locatário, né? O locador, melhor dizendo. Você tem um cara que fez o aluguel. Tá? Então, qual é a ideia aqui? O Estado atacou você, mas de reflexo atingiu um terceiro. Só que, às vezes, o ato ele vai ter um efeito preliminar. Na verdade, você vai entender isso aqui nos atos complexos ou compostos. Vamos para a aposentadoria de novo? Quando o órgão recebe o pedido de aposentadoria, o que está acontecendo? Esse pedido ele vai para a mão do Tribunal de Contas, que precisa verificar os requisitos de validade do ato, perfeito?
A partir do momento que esse requisito, que esse pedido foi, você percebe que eu produzi um efeito secundário, que é a obrigação do Tribunal de Contas de agir. Não é um efeito reflexo, eu não estou atingindo terceiros fora da relação. Eu estou convocando uma entidade a atuar junto comigo para produzir o ato. Então, essa eficácia secundária é chamada de efeito prodrômico ou simplesmente efeito preliminar. O nome é esse mesmo, tá? Prodrômico, é feio, não é prodômico não, mas faz parte. Então, toda vez que você tem um ato composto ou um complexo, se você lembrar dessa aula, se você não lembra, volta aí que a gente tem uma aula sobre a classificação dos atos, você tem um ato que tem como eficácia um efeito impróprio chamado efeito preliminar, beleza?